bom dia! De cara, eu já pergunto, você já ouviu falar no Uber? O serviço de carona remunerada começou a funcionar em Natal no último dia 26 e já gerou bastante polêmica. É que os taxistas são contra esse tipo de serviço, alegando que a concorrência é desleal. O programa Diálogo Plural está no ar e vamos falar sobre esse assunto. E para isso, eu converso com Rubens Ramos, que é professor da UFRN, engenheiro civil, mestre em engenharia de transporte e tem pós-doutorado em economia de transportes. E eu converso também com Hugo Araújo, que é coordenador do Sinteste RN. Vamos começar o nosso Diálogo Plural de hoje com nossos convidados, com tantas prerrogativas. A gente tem que começar perguntando, vou começar, professor, não tem como, né? É um serviço relativamente novo, né? No Brasil inteiro, em Natal acabou de chegar praticamente. Então explica para quem não usou, até para quem usou uma vez só e ainda está com dúvida, o que é de fato esse serviço do Uber. Bom dia, Camila. Bom, o Uber é uma ideia de que as pessoas que têm seus carros poderiam usar o carro que está parado, ou com pouco uso, ou com uma pessoa só, e oferecer esse serviço para outras pessoas, né? Então, é uma espécie de compartilhamento, e esse compartilhamento de carros, as pessoas recebem também uma remuneração por isso através da empresa Uber que foi criada, que faz esse trabalho de intermediar quem quer um carro como motorista e quem quer oferecer esse serviço eventual para alguém. Então, em essência, seria um esquema de um chofer particular. Quer dizer, você teria todo mundo que tem interesse em participar com seu carro, consigo mesmo, poderia oferecer o serviço para quem quisesse pedir. Entendi. E o Natal é a 11ª cidade do Brasil a contar com o serviço do Uber. Mas por onde passou, o serviço enfrentou, né, bastante resistência. Qual o principal entrave aí para essa regulamentação no momento? Bom dia, Camila. Bom dia aos telespectadores da Band, do Diálogo Plural. Esse problema é um problema que já vem sendo recorrente, né? A instalação nele, o mercado já está consolidado com as empresas de táxi. E aí, realmente, tem essa dificuldade da aceitação de romper essa barreira do mercado, né? E aí, como todo mercado, eles querem resistir, mas é uma tendência, é um negócio que tem que ser trabalhado para se regulamentar, né? E ser efetivado nas cidades, né? Então, professor, nesse momento, já que não existe ainda uma regulamentação efetiva, né? Sempre a gente vê muito em entrevistas alguém falando pelo Uber, né? Dando um esclarecimento, né, nas entrevistas e tudo mais. Mas o que é que de fato está faltando? Essa concorrência é desleal mesmo? Olha, eu até tenho dito em algumas entrevistas, se é desleal, é contra o Uber. Porque o taxista não paga imposto para comprar o carro. Sim. Então não paga o IPI, até um pouco tempo atrás não pagava o ICMS, não paga o ISS. E o cara do Uber paga para comprar um carro, a pessoa que quer oferecer o serviço, Sim, um carro a preço cheio, com ICMS, com IPI, com tudo. Então, não tem nenhuma vantagem. Não tem nenhuma vantagem. Na verdade, quem está sendo desleal, de certo modo, assim, aspas, né? É o taxista que concorre com o mercado exclusivo, não paga imposto. Na verdade, não paga imposto é o taxista, não é o Uber que não paga imposto, é o taxista. Então, se há alguém desleal, é concorrência contra o Uber. Então, eu diria que o campo não é esse. Agora, o que acontece no táxi é que temos um modelo ultrapassado. Então, por exemplo, o carro é dado uma licença vitalícia, praticamente, e hereditária. Então, passa de pai para filho, para neto. Sim. Então, alguém que pegou uma Vai placa... aumentando a frota, muitas vezes. Hoje não pode, hoje seria uma frota individual, embora possa haver empresa, mas na prática a pessoa física é taxista. Mas se ele passa para o filho, que passa para o neto, que passa para o bisneto, enfim, aquele modelo de capitania hereditária, um negócio ultrapassado. E é um mercado fechado. Então você tem um monopólio, isenção de impostos, vitalício e hereditário. Esse é o mercado do táxi. Não por acaso, o comportamento dos taxistas é um comportamento de não avançar, de não avançar em qualidade, não avançar em eficiência, não avançar em inovar nos serviços. E aí surge, de repente, uma coisa que passa a competir e cria esse drama. Então, a meu ver, o problema não está no Uber, está no táxi, que é um modelo ultrapassado de serviço no Brasil, no mundo todo, não só aqui. Quer dizer, a prática do táxi brasileira é uma cópia de um modelo mundial. Nós não inventamos o táxi. Então, é no mundo todo, mas no mundo todo está vindo esse fenômeno desse desafio. Em alguns lugares já foi resolvido, em alguns países já está liberado totalmente. Na Suécia, por exemplo, o mercado é livre de táxi ou de Uber, não há nenhuma restrição.
Em Londres, o Uber opera também livremente, assim como os táxis também, etc. Então, você tem no mundo esse processo que eu acho que vai caminhar para ser um mercado de oferta em competição, e o benefício será das pessoas que vão poder escolher, ter opção de escolha no transporte. Tem alguma relação, eu vou direcionar a pergunta aqui para o Hugo, existe alguma relação desses transportes, por exemplo, que saem de Natal para o interior, fazem várias lotação, viagens. Isso, fazem várias viagens durante o dia. Esse tipo de serviço poderia ser incluso no Uber, de repente, fazer intermunicipal? O Uber, em termos conceituais, pretende até, às vezes, competir com ônibus. Quer dizer, hoje, em Miami, na Flórida, desculpa você... porque há lugares em que o ônibus tem pouca demanda e um carro ocupado com mais pessoas é tão competitivo quanto, tão eficiente quanto. Então, na verdade, do ponto de vista conceitual, sim. Na prática, nesse momento, não. É uma coisa individual. É você que pede o táxi, o carro para você ter um lugar. E não ele sai percorrendo lugares, juntando gente, como é hoje a lotação, ele passa na rodoviária, para ali em frente, entra um grupo de gente. E também não é regulamentado, né? Não é regulamentado, um transporte de... Esse aí hoje no Brasil é ilegal, esse transporte em lotação de várias pessoas. Assim como, observe, se 4 pessoas pegarem um táxi e racharem o táxi, isso é ilegal também, porque é transporte coletivo, não é individual. Então, você vê como que no Brasil temos, às vezes, leis que querem controlar muito e criam situações... Que a própria população desconhece completamente. Não, e também ignora. Quem não pegou um táxi já e rachou com alguém esse táxi? Ao fazer isso, você cometeu uma ilegalidade, porque houve um transporte coletivo e não individual. Entende? Quer dizer, você foi contra a lei. Quer dizer, é uma lei absurda que faz o cidadão fazer um ato normal, rachar um táxi, quem não faz isso, e contra a lei. Então, temos no Brasil, na verdade, várias leis, e a do táxi é uma, que são leis que é um contrassenso e que devem ser modificadas. A meu ver, o que tem que mudar é a lei do táxi, não uma lei para o Uber. Mas, Hugo, me fala, a prefeitura tem apreendido, né, os carros de Uber aqui em Natal. Isso é correto? Isso é legal? Na realidade, não chegou a apreender, né? Havia um projeto proposto pelo prefeito e esse projeto foi retirado da Câmara. Ainda existem outros projetos de outros vereadores que tentam ainda manter essa legislação antiga, como o professor bem falou, que a gente sabe que o problema é bem mais complexo, né? O problema de mobilidade urbana, a gente sabe que tem vários segmentos e cada um com suas especificidades, mas gerando alguns problemas. O governo passado recentemente liberou a questão do IPI, que assim, encheu as cidades de carros particulares, né? Sim. E a gente vê que nossa malha viária não comporta tantos carros. Temos os problemas dos transportes coletivos. Aqui em Natal, por exemplo, os ônibus não dão conta, os ônibus são antigos, não existe licitação de transporte, são questões, debates recorrentes, mas que até então não foram resolvidas. E aí, nessa questão do transporte individual, né, tem essa deficiência. O nosso mercado é um mercado, como o professor bem falou, as empresas já estavam estabelecidas, os taxistas, as pessoas cadastradas com as placas, né? E entra aí essa questão do Uber, que é um concorrente, um livre concorrente. Não foi uma surpresa para eles, né? Que, assim, eu acho que já esperavam, porque já vem acontecendo no Brasil inteiro, né? Aqui em Natal já estava até demorando, já ia acontecer. Mas o cara chega com um serviço melhor, com a qualidade no serviço, é mais ágil, você tem a facilidade de já ver o trajeto, de pagar por cartão, pagar no aplicativo, né? Então, uma série de benefícios. Daqui a pouco a gente continua falando mais sobre esse assunto, sobre o Uber. Daqui a 30 segundos a gente... Estamos de volta com o programa Diálogo Plural de hoje, que conversa sobre a polêmica entre taxistas e o Uber aqui em Natal, com a presença de Rubens Ramos, que é engenheiro civil e professor da UFRN, e com Hugo Araújo, que é coordenador do Sinteste RN. Para contribuir mais com esse debate, a nossa equipe foi ouvir o lado dos taxistas. Acompanhe agora na matéria de Miriam Russelli. Natal é a 4ª cidade a receber o sistema Uber, mas assim como nas outras cidades, aqui também enfrentou resistência por parte dos taxistas. Nós estamos atravessando uma crise financeira muito grande no Brasil inteiro, né, no país. Isso tem afetado a categoria e principalmente agora com o Uber, né, que ele vem criando essa polêmica não só no Brasil como no mundo inteiro. Primeiro, ninguém sabe quem é, onde estão, quem são,
quantos são. Então, é uma preocupação não só para a categoria, como para uma parte da sociedade, porque não são carros identificados, não tem logomarca de nada, não são motoristas, não estou querendo dizer que não são pessoas do bem, mas não fizeram treinamento, cursos para transportar, não são placas vermelhas, porque no mundo inteiro todo transporte remunerado, seja ele de passageiros ou de cargas, tem que ser placas vermelhas, não são credenciados, autorizados nem monitorados pelo órgão público municipal, como é o caso do táxi. Então isso nos preocupa. Então quer dizer que vocês são contra o serviço? Da maneira sim, da maneira que é sim. Nós não podemos ser contra a nenhuma inovação. Tá? Se fala muito na questão da inovação do aplicativo. O aplicativo nós também já temos. Há quase um ano que nós investimos mais de R$100 mil aqui na cooperativa e colocamos o aplicativo, o mesmo aplicativo que eles têm. Os taxistas também fizeram protesto, percorrendo as principais avenidas da cidade e pararam em frente à Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana para reivindicar a proibição do sistema. Aquele manifesto era para mostrar à Secretaria que nós estamos precisando de uma fiscalização mais rígida por parte do órgão público. Infelizmente, uma parte da imprensa, uma parte de algumas instituições acham que é uma coisa legal, mas não pode ser uma coisa legal quando se propaga que é uma carona. Nunca vi carona ser remunerada, ser paga. Então não é uma carona, é uma concorrência desleal com a categoria. Nós não temos nada contra Uber, contra EasyTaxi, contra 99. Aliás, EasyTaxi 99 ele veio para compor o sistema de táxi. E a Uber é um sistema que está tão somente levando o dinheiro aqui da cidade para os Estados Unidos. A realidade é essa. Então, a polêmica realmente continua. Parece que os taxistas eles estão efetivamente contra o Uber. Professor, nem todos. Nem todos, mas... Porque há dois taxistas. O dono da placa e de alguns carros. Quantas concessões, professor, são existem em Natal? 1.010 hoje, placas, 1.010. Né? 1.010 carros. É muita coisa. E tem mais de 2.000 motoristas, ou 3, deve ter uns 3.000 motoristas. Porque, na verdade, uma parte das pessoas que tem placa não dirige seu carro, aluga. Então, há o taxista que tem seu carro e sua placa e o que dirige o carro dos outros. O que dirige o carro dos outros, na verdade, estaria melhor com o Uber, que poderia ter o seu carro. Em vez de pagar o aluguel, hoje um motorista de táxi que não tem a placa, aluga uma placa por R$150 por dia, ele paga por mês mais do que uma prestação de um carro de luxo. Se ele fosse Uber, em vez de taxista, compraria um carro e investir no próprio negócio. O seu próprio negócio, seria um autônomo de verdade e não um motorista que está sempre dependendo de pagar o aluguel, porque a prefeitura restringiu as placas, só dá placa, que deu, acabou e tal. Então, na verdade, há muito taxista, eu conversei na rua com muitos taxistas que não têm a placa, que são motoristas, que não são contra o Uber, não. Participam desses treinamentos, dessas coisas como o entrevistado falou? Existe um treinamento básico para taxista que não é que nada... Existe uma fiscalização em cima disso? O Uber monitora mais os seus serviços do que a prefeitura monitora os taxistas. Toda viagem no Uber é monitorada. Da hora que você pede a viagem, para onde é que vai, você entra no carro, até onde vai, há uma previsão pelo GPS do tempo de viagem que você vai levar, tudo é registrado. Nenhuma viagem de táxi em Natal é registrada. Então, se dizer que o Uber não monitora, ao contrário, o táxi em Natal é que ninguém sabe que motorista dirigiu que carro, porque não há esse controle da prefeitura, a prefeitura não tem controle de que motorista está dirigindo qual carro, isso não existe. De onde é que ele foi, para onde é que ele foi, se ele deixou de pegar ou não um passageiro. Se o passageiro deu a mão, ele não foi, se atrasou... Só sabe isso pelo aplicativo, né? Para quem usa os aplicativos do quem usa o EasyTaxi, que é uma cópia do Uber. Na verdade, o Uber surgiu antes e algumas pessoas viram isso lá fora e trouxeram para o Brasil o aplicativo, surgiu o 99, o EasyTaxi, que é uma versão, o próprio aplicativo da cooperativa. Então, na verdade, quem monitora realmente o serviço é o Uber. A prefeitura não tem hoje qualquer controle ou monitoramento dos carros, dos motoristas, das viagens, da qualidade do serviço, nada disso. Ao contrário. Então, na verdade, como a questão da competição desleal, quem realmente controla cada viagem e se aquele serviço não for bom, a pessoa é suspensa, é o Uber.
O táxi, se fizer um serviço ruim, nada acontece com ele. No Uber, se o cara fizer um serviço ruim, se não atender bem, etc., ele fica um dia suspenso, 2 dias suspenso, etc. Então, há uma pressão... Até porque a prioridade deles é a qualidade do serviço. A imagem da empresa mundial é ter um serviço de qualidade. Para quem queira pagar pouco, para quem queira pagar muito. Quer dizer, em todas as faixas de preço que se queira pagar, o serviço tem que ser um serviço de padrão, de alto padrão. E a cobrança é muito grande. Hugo, você tem alguma pergunta para fazer para o professor? Então, professor, a gente queria saber essa questão das permissões dos taxistas, né? Como é que funciona, qual o prazo, quem tem acesso, porque o Uber tem essa facilidade de você se cadastrar no aplicativo e aí você se adequando aos pedidos dele, né, à regra dele, você pode se cadastrar e participar. Apesar de que não existe uma regulamentação ainda do município, mas existem os critérios para você se cadastrar. E na prefeitura tem uma regulamentação para se cadastrar. Não tem esse acompanhamento do serviço, como o senhor falou. Mas aí, como é que funciona hoje? Você tem as 1.010 placas que foram dadas lá atrás e acabou essa quantidade. Quem recebeu, recebeu. Quem não recebeu, não recebeu. A princípio seriam placas precárias, quer dizer, a pessoa poderia tirar, mas não tira. E fica sendo passado de um para outro. Se diz que há pessoas que têm 10, 20, 30, 40 placas em contratos de gaveta, é o que se fala. São verdadeiras empresas de táxi, mas virtual, quer dizer, uma coisa meio escondida, que é até um problema, porque poderia ter uma legislação que permitisse com facilidade que houvesse uma empresa, né, que fosse transparente essa situação. Mas tem gente hoje pegando um táxi X, que na verdade pertence ao mesmo dono. Sim. É uma empresa virtual, que não paga impostos, que não tem nenhuma relação de contrato formal com os seus motoristas, que não paga, enfim, nada. E já no Uber, o aplicativo é a forma, certo? Mas é um contrato que você faz com uma empresa e você se dispõe a fazer um tipo de serviço e ela se dispõe a te entregar uma outra tipo de serviço, que no caso é a clientela via. Então, assim, temos as permissões das placas e as permissões para dirigir táxi. Qualquer pessoa queira dirigir um táxi, vai na prefeitura lá, preenche um formulário, entrega um negócio de antecedentes criminais, faz um treinamento básico e pode dirigir táxi. A rigor, não é muito diferente de uma pessoa que tem educação e postura, que passe pelo que o Uber exige como postura, em termos de capacidade para dirigir o táxi. A carteira de motorista é a mesma. Não é uma carteira diferente para ser taxista ou ser motorista normal como nós. Então, eu diria assim, o sistema é tal que, na verdade, é o que se diz no mundo todo, há mais controle e mais cobrança e mais exigências do Uber do que das prefeituras em relação aos táxis. Professor, só em relação ao número, existe, de repente, venda clandestina? E como eu falei, se diz que, eu não posso afirmar, né? Porque se diz que existe contratos de gaveta, que pessoas passam para outros. Hoje em Natal, como é individual, na prefeitura tem um cadastro de pessoas físicas. Sim. Poderia fazer, como se fez na Previdência Social, a prefeitura chamar todos os donos de placa e confirmar que realmente estão ou não dirigindo seus carros. Talvez fosse descobrir que uma parcela, não sabemos quanto, não está mais dirigindo carro nenhum e passou adiante a sua placa num contrato de gaveta. Mas é o que se fala, eu não tenho dados sobre isso. Nem a prefeitura tem. Qual é o grande lance aí? Se o Uber entrar, essa placa vale 0. Entendi. Perde valor. Porque você pode, em vez de pagar o aluguel de uma placa, pagar o financiamento de um carro e ser um operador de serviço similar ao táxi, sem precisar ter que pagar o aluguel. Que, como eu falei, hoje são R$150, se você multiplicar por 5, digamos, segunda a sexta, o cara trabalhasse, vai dar R$750, vezes 4, R$3.000 por mês, que o taxista que dirige o carro paga a uma pessoa. R$3.000 por mês é comprar um carro de luxo pagando todos os impostos. É verdade. Numa prestação. E esse cara que dirige táxi não consegue faturar para ao final desse período ter o seu carro. Então tem um esquema muito complicado. É complicado. Então talvez a grande reação seja hoje não do taxista que está ali dirigindo o táxi, mas do dono da placa que vê ameaçado perder seu espaço. Todavia, eu acho que se você abrir o esquema e permitiu que ele monta a sua empresa,
monta a sua empresa. Professor, e opere. rapidamente, vamos ampliar esse assunto e finalizar no próximo bloco ainda sobre o Uber. A gente já volta, 30 segundos, não sai daí. Voltamos com o programa Diálogo Plural de hoje, que conversa sobre a polêmica entre taxistas e o Uber, com a presença de Rubens Ramos, que é engenheiro civil e professor da UFRN, e com Hugo Araújo, que é coordenador do Sinteste RN. No bloco anterior, a gente ouviu o lado dos taxistas, as reclamações todas, e agora a gente vai ouvir, claro, o lado do pessoal do Uber. Vamos lá. O Uber é um aplicativo para dispositivos móveis para chamar um carro com um motorista, como se fosse um táxi. Fundado em 2009, a proposta inicial do Uber é ser um serviço de carona remunerada. Em Natal, o serviço funciona desde o dia 26 de agosto. Conversamos com o motorista da Uber, Marcelo Gomes, que nos contou um pouco sobre sua experiência com o serviço. A experiência está sendo muito boa, já tem 15 dias. E estou gostando muito, entendeu? Eu sou contabilista e aqui no estado a minha área está um pouco estagnada e isso veio para acrescentar a renda, né? O principal motivo foi a renda, porque eles pagam semanalmente e a renda é boa, né? Vem acrescentar o meu orçamento doméstico, que estava um pouco ruim e decidi entrar por esse meio para melhorar a minha renda. Marcelo também fala que existem alguns critérios para ser motorista. Pede uma série de documentos, como antecedentes criminais, atividade remunerada na carteira e vários cursos online para que você entenda como se deve prestar o serviço para o usuário. Eu até entendo um pouco a posição dos taxistas, né? Porque eu também fui usuário de taxista por um tempo, mas eu venho também entender a parte dos usuários do Uber, porque os taxistas eles são meio engessados, né? E outra coisa, escolhem corridas, né? Por exemplo, se você estiver no Carrefour, que é aqui próximo à BR, e você quiser ir na Alameda das Mansões, que é ali do lado, que eu já fiz várias corridas para lá, o cara não quer pegar. É uma corrida de R$5, entendeu? Isso é o diferencial. O caminho não é o conflito nunca, né? E sim o diálogo, tem que haver o diálogo. Então, acredita que o Uber veio para ficar? Como em todo mundo, como em Paris, Nova York, Los Angeles, Rio de Janeiro e São Paulo. O diretor de comunicação da Uber, Fábio Saba, disse que a proposta maior é oferecer mais uma opção de transporte à população, para assim poder se deslocar pela cidade com conforto e segurança. O que faz a Uber ser boa é a capacidade que você tem de sempre que você querer conseguir um carro por um preço super acessível. E mais do que isso, você tem ainda uma segurança por trás, porque a plataforma permite que todas as viagens sejam rastreáveis por GPS. Então não existe viagem anônima na Uber. O serviço que os motoristas parceiros da Uber prestam no Brasil é 100% legal. Tem a Política Nacional de Mobilidade Urbana, que é a Lei Federal 12587, e ela permite o tipo de serviço de transporte individual privado que os motoristas parceiros da Uber fazem. Então, o que a gente faz hoje é conversar com o poder público para tentar criar uma regulação específica para esse tipo de serviço, que realmente não existe hoje. Mas o que é super normal também, porque a inovação sempre vem primeiro e depois vem a legislação. Que a gente falou bastante disso no primeiro bloco, de todas as vantagens do Uber, o porquê que ele surgiu e tudo mais. Hugo, fala um pouquinho sobre a questão do Ministério Público, de todas as intervenções que foram feitas. Então, o Ministério Público, a gente for sabendo, né, informações que solicitaram o cancelamento de todas as placas, né, de permissões de taxistas. Então, como é que está essa situação aí, professor? Eu acho que não precisa nem tirar nenhuma placa de ninguém, basta que a prefeitura dê placa para os motoristas que estão hoje usando os táxis, que a maioria tem 2.000 e mais 2.000 taxistas que não têm placa, estão dirigindo os táxis na cidade. Dê a placa para eles, que esse negócio da placa acaba o problema da placa e vai ter, então, muito mais oferta de serviço. E aí até devolvo a pergunta para o Hugo. Quer dizer, na verdade, quem está mais precário hoje é quem está no contrato com o Uber ou quem está alugando a placa para dirigir no dia a dia, quer dizer, quem está trabalhando para pagar o aluguel da placa versus trabalhando para si mesmo e pagando uma taxa de serviço do Uber. Exatamente. Nessa situação, o trabalhador acaba ficando descoberto, né? Porque se ele está pagando para um proprietário permissionário da placa, ele não tem nenhum direito trabalhista assegurado, não tem nenhuma cobertura do Estado e está trabalhando de forma ilegal, clandestina, né? Do contrário do Uber, se fosse regulamentado, legalizado, ele passaria a ser um empreendedor individual, né? E poderia estar tendo sua própria renda e formal, né? Eu devolvo agora o professor.
Se tem alguma previsão na Câmara, como é que está funcionando? A Prefeitura, né? Como é que está esse movimento? Havia um projeto de lei do prefeito que ia proibir o Uber. Na pressão política e da eleição, ele recuou e tirou de projeto de lei. E aí, um debate hoje na Câmara para legalizar isso. Mas eu acho que não deveria. Eu acho que não deveria. Porque o táxi é um serviço 1 a 1. É igual padaria, manicure, corte de cabelo. Depois vai estar uma legislação dizendo, não, só pode cortar cabelo quem tiver cadastrado, só pode ter tantas pessoas cadastradas. Não tem sentido isso. É um serviço individual, é diferente de um transporte público do ônibus, que a linha tem que ir e voltar naquele dia todo. O trajeto determinado. Do horário, etc. Então, é uma coisa individual e o Uber propõe o seguinte, cada pessoa vai pagar o que achar que quer pagar. Então, não é só o barato para quem quer barato, mas também vai ter o táxi caro. Na origem era o táxi mais caro, inclusive. Quer dizer, táxi não, o carro mais caro, um Mercedes, um BMW. Então, vai ter gente pagando o que quer pagar pelo serviço, né? Quem quiser levar uma noiva para um casamento, quem quiser ir numa festa melhor, com um carro melhor. Escolhe o carro, paga mais. Eu pergunto agora para o José, vou começar com o Hugo. Como a gente viu aí na matéria, o Uber veio para ficar independente, né, de todo esse debate, do que tem acontecido, né, desses confrontos efetivos mesmo de táxi com Uber nas ruas, até colocando a vida, né, de passageiros em risco e tudo mais. Veio para ficar, Hugo? Eu acredito e espero que sim, né? Porque como a gente vem conversando aqui, essa concorrência é muito importante, né? Porque valoriza e melhora a qualidade do serviço. Você vê que só a entrada do Uber aqui em Natal já deu esse rebuliço, né? Infelizmente, teve esse lado negativo, né, da questão das agressões, que a gente viu em alguns vídeos que se propagaram nas redes sociais e que acabam manchando até o nome dos taxistas, né? Sim. O que deveria ser o efeito contrário. Mas aí, então, cabe à Prefeitura fazer essa regulamentação, que não seja uma regulamentação excessiva para não enrijecer o sistema, né? Mas que venha dar essa segurança para o cidadão que está sabendo que está pegando um serviço de qualidade, um serviço que é registrado formal. Sem medo, né? Sem medo, exatamente. Professor? Eu acho que tem lei demais no Brasil, e lei em excesso e coisas de menos, né? Muito cacique para pouco muito índio. cacique, muita página, muitas coisas escritas, etc. E não acontecem as coisas como deve. O Uber funciona no mundo todo sem nenhuma lei. E funciona. Hoje, Natal, funciona o Uber sem lei nenhuma. Sim. E, assim, eu acho que abre espaço para ideias novas. Por exemplo, hoje na UFRN são 30 mil alunos. 20 mil vão de carro para o campus. 10 mil vão de ônibus. Já imaginou então, um Uber universitário, onde que esses jovens possam compartilhar entre si, um vai na segunda-feira, outro vai na terça, outro vai na quarta. Você reduziria a 1/4, a 1/5 o fluxo de carros para o campus. É um ganho absurdo o potencial disso, desse compartilhamento. E o Uber está mostrando que é possível isso. Acredito que seja importante o diálogo, já como diz o nosso programa, o debate para que não exista nenhum tipo de risco, nenhum tipo de perda para nenhum dos lados. E se você quiser mais informações sobre o diálogo plural, acompanhe as atualizações no nosso Twitter, o @SintesteRN, no nosso site www.sintesterrn.org.br ou na nossa página do Facebook, facebook.com/SintesteRN. Para você, um ótimo fim de sábado, um ótimo fim de semana e até a semana que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau.